Fala, galerinha, tudo bem com vocês? Passando aqui para trazer aqui dois esportes super legais, tá? Para apresentar para vocês. Na semana passada eu já havia enviado o conteúdo para vocês darem uma estudada, fazer uma atividade, tá? E nessa semana eu vou fazer um aprofundamento de dois esportes basicamente, tá? Nós vamos falar um pouquinho sobre o badminton, tá? E sobre o flagball. Dois esportes que eu acredito que vocês ainda não conheçam e que nós vamos trazer aqui de primeira mão para que vocês possam conhecer e praticar também, tá? Mais do que nunca, o conhecimento, né, nos leva a participar, a interagir com outras culturas, tá? De outros países, de outras regiões do mundo, de outras regiões do mundo. Então é muito bacana conhecer esses dois esportes, tá? Um advindo da Europa, no caso o badminton, e o outro mais dos norte-americanos, no caso o flagball, tá? Então, como eu estou apresentando aqui para vocês, eu sou o professor Gustavo, e hoje, como eu já falei, né, nós vamos falar um pouquinho sobre esses dois esportes, o badminton e o flagball, tá? E nós vamos iniciar aqui falando um pouquinho sobre o badminton. O badminton é um esporte bastante parecido com o tênis, né? Que a diferença é que ele utiliza uma peteca, né, para ser jogado. Na prática, né, ele exige várias habilidades também, agilidade, força física, velocidade, reflexo, né, flexibilidade e a resistência física. Esse esporte foi levado para a Inglaterra, ele inicialmente surgiu na Índia, ele surgiu com o nome de Pona, tá? E lá na Inglaterra, por volta do ano de 1873, ele foi oficializado através do Duque de Belfort, na sua fazenda, né, na sua casa de fazenda, que era conhecida como Badminton, e, portanto, surgiu a partir daí o nome, né, Badminton, para o esporte oficialmente. E a gente conhecendo um pouquinho do campo, dos equipamentos, o badminton é um esporte praticado individualmente ou em duplas, tá? Individualmente, um contra um, ou pode ser dois contra dois, que utiliza raquete e peteca, como eu já falei para vocês. Essa peteca, ela também é chamada de bird, né? Era chamada de bird inicialmente. A quadra, o campo, onde é praticado, é um retângulo, de basicamente 13 metros de comprimento por 6 de largura, tá? No meio da quadra é colocado uma rede com mais ou menos 75 centímetros de altura, essa rede fica, tá? Ela divide os dois campos da quadra, para um lado fica uma dupla, para outro lado fica outra dupla, né? Esta rede fica presa nas extremidades da quadra, tá? E que mede em torno de 1,55 m, tá? O objetivo do jogo esse jogo geralmente é acompanhado por árbitros, né, que aplicam as regras necessárias e marcam os pontos. Cada jogador utiliza uma raquete para bater na peteca. O objetivo do jogo é fazer com que a peteca toque o solo da quadra adversária, né? Claro que passando por cima da rede. Quando isso acontece, é contabilizado um ponto. Quando o jogador joga a peteca para fora da quadra, né, o ponto é contabilizado para a equipe adversária. O jogo é dividido basicamente em 3 sets ou 3 games, né? Dependendo da competição, você vai encontrar games valendo 15 pontos ou 21 pontos, tá? Vai depender da competição. O jogo é vencido pela dupla que ganhar 2 dos 3 games, tá? Os jogos individuais também podem ser em 3 games e que podem ser também de 11 pontos, tá certo? Sobre a quadra, tá? Existem algumas curiosidades. A peteca de badminton possui 16 penas de ganso. O badminton é o esporte mais praticado, é um dos esportes mais praticados do mundo, por incrível que pareça, né? Apesar de a gente não ter esse contato com esse esporte, ele é um dos mais praticados no mundo. E, principalmente, ele é muito popular naquela região do Oriente, né? Região oriental, do continente oriental, onde a Singapura, a Índia, a Indonésia, a China, o Paquistão, o Japão e a Tailândia, né, são os grandes
líderes na prática desse esporte. O badminton é um jogo muito rápido, né? A peteca pode atingir uma velocidade de até 300 quilômetros, tá? Numa raquetada. O badminton é uma modalidade das Olimpíadas desde 1992, portanto, é um esporte olímpico, gente. Atualmente, a China é considerada a grande potência do badminton, tá? No mundo. O país foi o que ganhou mais medalhas nos Jogos Olímpicos de 2012. Nas Olimpíadas de 2012 né, ganhou várias competições, a China. Então, portanto, a gente acabou de falar para vocês basicamente sobre o badminton, né? E agora nós vamos falar sobre um esporte muito bacana também, que inclusive já tem no Brasil, e que é novidade, digamos assim, né, no nosso país, que é o flagball, ou flag football, tá? Ele começou a ser desenvolvido lá na década de 40, tá, por militares americanos, nas atividades recreativas dos soldados americanos. Aí, durante os anos 50, né, já haviam ligas locais nos Estados Unidos, sendo que em 1960 já surgiu a primeira liga americana, né, na cidade de St. Louis, nos Estados Unidos. O flagball, ou flag football, foi desenvolvido para minimizar lesões que o futebol americano podia causar, bem como baratear, né, a prática do esporte, já que os equipamentos desses esportes são mais caros. Gente, o futebol americano, ele exige muitos equipamentos de proteção, e esses equipamentos, eles são muito caros, tá? E o flag football, como vocês vão ver daqui em diante, tá? É um esporte muito mais simples, parecido com o futebol americano, que praticamente não tem contato físico, e que os equipamentos são bem mais baratos. Em que consiste esse jogo? Né? Sua versão de futebol americano, as regras básicas do flag football são as do jogo profissional, né? Mas em vez de derrubar o jogador com a bola no chão, o defensor apenas retira uma fita, tá? Para fazer um down, né? Ou seja, parar o adversário. Quando você retira a fita da cintura do adversário, ele para naquele local, ou seja, ele só vai pontuar até aquele local ao qual você retirou a fita dele, certo? Então, algumas regras, né, que a gente pode observar são as seguintes. Primeiro, em relação à quadra, tá? A quadra pode ser feita numa quadra de futsal, numa quadra de handebol, num gramado, numa quadra, num campo de futebol, tá certo? Então, o jogo pode ser jogado em várias quadras, apenas é adaptado às marcações. As equipes podem ser masculinas, femininas, mistas, podem ser compostas por 4 ou 9 jogadores, tá? E aqui o interessante, muitos não sabem o que significa o touchdown, tá? Ele tem sua origem em hábito de um antigo dos jogadores, em um hábito antigo dos jogadores, que é provavelmente do rugby, que ao ultrapassarem a linha que divide a end zone, faziam com que a bola tocasse ao chão. Ou seja, quando você ultrapassa a última linha do campo adversário, você joga a bola no chão e ali você chama aquilo de touchdown, tá? E sobre as flags, que são as fitas, né? Quando se retira a flag de um jogador, ou a fita de um jogador, ele vai parar onde você retirou e ele vai pontuar só até ali onde você parou ele. Tá certo? É muito importante essa observação. E aqui eu vou falar para vocês de algumas das principais posições, né, dos jogadores dentro de quadra ou campo, tá? Nós temos aqui a função do chamado quarterback, né, o QB, é o cérebro do time, é aquele responsável por fazer os passes para o touchdown, ou touchdown, tá? E o receiver, tá? Que são os recebedores. São 2 nessa categoria, por cada equipe, e estes executam rotas infiltrando-se na defesa para receber passes e conquistar jardas. Tá? E temos o tight end, né, que esse dependendo da jogada, pode tanto receber passes como bloquear adversários. E nós temos também a posição denominada running backs, que são os corredores, responsáveis por carregar a bola através da defesa. E nós temos outra posição chamada halfback,
que são os corredores ágeis e muito rápidos. Carregam a bola por terra, recebendo os handfuls. Nós temos também o fullback, um corredor mais forte e menos rápido do que o halfback. Nós temos os slowback, né, uma mistura entre o receiver e o running back. E nós temos os offensive line, né, que é a linha ofensiva, onde os jogadores especialistas e também em bloqueios, são jogadores especialistas em bloqueios, tá? Esses offensive line. Então, o objetivo do jogo aqui, gente, é simples, é marcar o touchdown, ou seja, chegar até a última linha do adversário, né, cruzar a última linha e jogar a bola ao chão, tá? Ou seja, é marcar ou avançar a bola até a área de pontuação do campo adversário, chamado de end zone. Essa última linha do adversário é chamada de end zone. E são duas as formas para avançar essa bola, tá? Avançar a bola para a end zone. Pode ser, primeiro, passe por dentro da endzone, onde o atacante, com a bola, com a posse de bola, realiza um passe para o companheiro que está dentro da endzone, e ao agarrar essa bola, ele vai marcar o touchdown, tá? E a segunda forma de fazer esse touchdown é a corrida para invadir a endzone, né? O atacante realiza o passe para o companheiro, que ao agarrar a bola, ele corre em direção à endzone para marcar o touchdown, tá? E nós temos aqui dois equipamentos básicos para a prática do flag ball, ou flag football, tá? Que é a bola de futebol americano, que ela é encontrada em qualquer loja de material esportivo que a gente tem aqui na região, praticamente. E a cinta, né? O cinto com duas flags ou bandeirinhas. No caso desses cintos, por aqui já não é tão comum para nós, tá? A gente vai encontrar muito mais fácil pela internet, tá certo? E, por fim, aqui, gente, nós temos a quadra de flagball, tá? Com as marcações da end zone e a no-wing, né? Que é uma zona intermediária, tá? Existe a zona de colocação, que são as jardas, tá? No caso aqui, a no-wing tem 5 jardas e a end zone possui 10 jardas, sendo que a parte do campo intermediário aqui, que divide o meio do campo, nós temos 20 jardas para um lado, para uma equipe, e nós temos outras 20 jardas para outra equipe, tá? Gente, nosso conteúdo de hoje era basicamente esse. Se você gostou, deixa lá seu like, compartilha, ativa o sininho, tá bom? Um forte abraço para todos vocês. Foi uma satisfação enorme trazer esse conteúdo para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado, tá? Apesar dessa distância que a gente está tendo, a gente está tentando, da melhor forma possível, trazer os conteúdos para vocês, para que vocês possam desfrutar e compartilhar, tá? Da melhor forma possível. Tá? Então, é isso, gente. Qualquer coisa, entre em contato, tá? No meu WhatsApp. E fiquem atentos às nossas mensagens no grupo, tá bom? Desde já, um grande abraço e até breve.